vamos ouvir o psicanalista Jurandir Freire Costa. Jurandir é professor titular aposentado do Instituto de Medicina Social do FRJ e psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Quer usar esse, Jurandir? Bem, eu agradeço uma vez mais o convite feito pelos meus colegas da SPPC e também a ocasião de estar aqui numa mesa onde a gente pode ouvir o pastor Henrique, né? Porque eu acho que, como a maioria de vocês, eu também tenho um respeito e uma admiração muito grande, com certeza, na minha opinião, felizmente, um dos nossos melhores congressistas. Depois de ouvir a apresentação do pastor Henrique, eu vou tentar abreviar a mim o máximo possível, tentar fazer, digamos, uma nota de rodapé ao que ele disse, para que a gente possa aproveitar. Nós, entre nós analistas, a gente se conversa sempre, e eu acho que essa é uma ocasião privilegiada da gente poder ver um pouco mais aí do pensamento do pastor Henrique, que na simplicidade apresentativa, mas no rigor e na complexidade que ele tem da fundamentação, é algo que efetivamente merece ser pensado. Bom, eu vou falar sobre o problema da fé e psicanálise dentro aí do que ele já contextualizou. Dentro, basicamente, da hegemonia do pensamento ocidental, consequentemente da perspectiva judaico-cristã. Eu acho que isso tem a ver pouco com, claro, quaisquer cosmologias indígenas que a gente pense, ou cosmologias de matriz africana, porque, de fato, embora essa exista, e cada vez mais eu espero que a gente venha dar espaço a elas na formação da nossa cultura, porque, como demonstrou meu colega e amigo Thales Absaber, num livro dele que eu recomendo para vocês, que se chama Soldado Antropofágico, todos esses produtores de culturas, eles foram alijados. Deles foi sonegado a possibilidade de escrever uma cultura brasileira. Enquanto que a cultura brasileira continuou sendo escrita, basicamente narrada, retomar uma expressão do pastor Henrique, numa chave, num diapasão que tem algo de dissonante, de falsificado, que é, como dizia o Antônio Cândido, a tradição desmiolada de dizer que a gente vem direto dos gregos. Ou seja, isso, eu acho que ele falou, é preciso botar à tona, mas embora consciente disso, é da perspectiva da fé na tradição judaico-cristã que eu vou falar sobre psicanálise. Nessa fé, a gente pode começar tendo como princípio, eu quero ser efetivamente breve, tão breve quanto possível, a gente aproveitar aqui, eu repito, a presença do pastor, eu diria que a gente pode tomar como ponto de partida, e aqui de fato eu me arrisco, é claro, o pastor Henrique é teólogo, eu não sei quantos mais existem aí, mas simplesmente distrair pequenas citações, que são citações literais da Bíblia, claro, né? Para que a gente possa entender como se articula esse fenômeno da fé e da psicanálise. Eu vou tomar como ponto de partida, né, um capítulo 11 da Epístola aos Hebreus de São Paulo, onde ele define o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Essa frase, evidentemente, teve um longo percurso, né, de trabalho, de estudo teológico em cima, mas, sobretudo, ela foi resumida por Tomás de Aquino em algo que se tornou célebre no campo da discussão de fé. Fé é o ato do intelecto que assente à vontade divina sob a influência da vontade de Deus movida pela graça. Dois aspectos desse resumo, dessa espécie de condensado, que o Tomás de Aquino, depois de escolher 24 volumes, escrever, né, fez sobre aquilo, aquela frase de São Paulo. Dois aspectos foram, a partir daí, quase que decisivos na discussão do problema da fé no campo teórico da cultura europeia cristã. A primeira enfatizava a ideia de fundamento, de ato do intelecto.
e a segunda que acentuava a questão da graça, do dom. No fundamento estão inscritos os racionalistas, aqueles que tentam provar que a fé é possível de ser alcançada por meio de uma narrativa, de uma sistematização, se quiser, conceitual, discursiva. Do outro lado estão os fideístas, que dizem que a fé é uma experiência imediata, é uma experiência que se tem de um contato direto, que não passa por essa sistematização. Ambos dizem que a sistematização é uma crença. E eu acentuo isso, que eu gostaria de falar justamente sobre crença. Então, uns que acentuam o privilégio ou a primazia do discurso da narrativa e outro da experiência, seja emocional, seja intelectual, mas de contato direto, sem bypass daquilo tudo que pode ser o conhecimento intelectual que se tenha filosófico. Acontece que ambas essas experiências, alguns críticos olharam e disseram, olha, essas duas, elas têm um mesmo defeito. É de imaginar que ou a razão atrapalha ou então eu tiro a razão. Quer dizer, o racionalista não vê que, bom, a razão só deles não é fundadora. Não há como você ter, claro, nenhuma fundação racional da fé. E os fideístas, por outro lado, sabem que quando eles dizem que eu tenho uma fé direta, eles estão usando da linguagem. Então é um certo jogo da linguagem para a justificativa daquilo que eles sentem. Ora, o que acontece, dizem justamente esse escrito, que alguns deles, depois eu posso dar o nome se quiserem, dizem isso tudo porque parte de um equívoco. Né? Vocês falam de fé como crença. E crença, para isso tudo, é aquilo que sucede o ato da fé. A fé, antes de mais nada, é um ato de confiança no outro. A esse ato de confiança no outro se segue depois a justificação ou a tentativa de justificação do porquê eu confio. Eu diria, quase que comparando aquilo que o pastor Henrique falou, entre espiritualidade e religião, a contrapartida da espiritualidade é um ato de fé. E a da religião é a sistematização de crenças, em rituais, ritos, histórias contadas e transmitidas, né, como uma maneira de organizar a instituição. Pois bem, em quem pensam nesse tipo, diz, bom, e vamos buscar, dentro da tradição judaico-cristã, o que fundamenta isso. Dentro da tradição, e aí novamente recorrendo a São Paulo, é ele que diz, por exemplo, que o início, se vocês quiserem, do judeu-cristianismo começa não por uma espécie de código, de crença, de maneira de eu ensinar como você entra em contato com Deus. Mas o que inicia o judeu-cristianismo é o pacto abraâmico. A lei, a ordem, o mandamento vem 430 anos depois. E São Paulo diz, não é? A fé começa por essa confiança dada gratuitamente ao outro. A lei vem depois dizer, por causa das transgressões, e assim está em Gálatas. Muito bem. Isso, depois eu posso dar a referência. Isso faz com que a gente desloque esse problema e procure entender, mas que ato de confiança é esse? É nessa ideia de ato de confiança no outro, ato de confiança pré-reflexiva, pré-sistematizada, que dispensa uma justificação prévia, eu vejo a equivalência com o que eu chamaria de confiança em Winnicott. Esse ato de atribuição ao outro, imediatamente, de algo que é da ordem do ele está, e ele cuida, ele está, e ele me dá qualquer coisa que é da ordem da preocupação, não há nenhum pré-requisito para isso. Não há pré-requisitos, não há precondições, não há exigências. Isso é dado e isso é feito. Isso é dado e isso é feito, e em psicanálise a gente diz, quando existir pré-requisitos para essa confiança inicial, é porque algo, infelizmente, deu muito errado. É porque alguma coisa não funcionou. Se eu precisar do registro cognitivo, do apelo radical a terceiros,
para me ensinar como eu confio naquele primeiro, que me subjetivou, que me deu vida, esse processo em si está com distorção atípica, anômala. Pois bem, esse ato de confiança inicial é qualquer coisa que em psicanálise a gente chama de pressuposto da inocência, pressuposto da benevolência ou pressuposto da boa vontade do outro. Um exemplo para dar no que é que significa esse pressuposto da atribuição de benevolência ao outro, um exemplo paralelo ao que Henrique deu da menina Duda e que a mim me comove enormemente. Esse ano de fevereiro fez 5 anos que Vinícius, um garotinho bonito, né? Eu acho uma das coisas mais tocantes. Na hora que ele foi atingido pela bala, ele estava com a mãe. E o Vinícius disse uma coisa que me virou de cabeça para baixo. Porque ele disse, mamãe, eles não viram que eu estava com a camisa da escola. Na hora de morrer, Vinícius atribuiu benevolência e inocência, quem matou ele. É isso que eu chamo de fé, né? Ele foi para a vidinha dele do céu, carregando esse ato de amor pelos assassinos. Isso na gente é tão forte que, evidentemente, isso só pode ser destruído se um grave terremoto, se uma grave devastação houver na nossa relação com o outro. Muito bem, então, quando a gente diz que isso é fé, qual é exatamente a diferença, né? De expressões do tipo, eu perdi a fé, eu não tenho a fé. Eu acho que a gente só perde a fé em casos absolutamente graves. Casos como melancolia suicida, se você quiser delírio, se você quiser raptos homicidas, paralisação muito extrema em função de traumas absolutamente excepcionais. No mais, não vamos confundir, a meu ver, crise de fé com falta de fé. Nós experimentamos, o mais das vezes, crise de fé. E as crises de fé se passam no terreno da crença, da justificação. Muitas vezes, quando a gente fala de falta de fé, é que a gente trocou de crença. Eu troquei da crença religiosa pela crença na ciência. Crença na ciência se baseia em pressuposto que também ninguém pode comprovar racionalmente. Não há fundação racional para o impulso da investigação científica. Dizer que bom, isso que você faz é irracional, porque não tem fundamentos empíricos evidentes ou elementos de dedução lógicas compatíveis com exigência ou rigor, isso vale para qualquer coisa. Ciência só muda depois que muda o paradigma. Isso Thomas Kuhn mostrou há muito tempo. Enquanto eu operar dentro de certo tipo de paradigma, só assim eu vou ver que alguma coisa pode ser evidência ou não. Quando, daqui a pouco, aí chega a anomalia aquilo que eu estou pensando, eu troco o paradigma e vou para outro. Normalmente, quando a gente diz falta de fé, é que eu troquei crenças. Agora, essas crenças, efetivamente, né, quando elas podem ser trocadas, tem vários tipos. Um dos tipos é o tipo que eu chamaria de credulidade. A credulidade, a meu ver, é uma crença similar, é uma crença homóloga ao que o pastor Henrique descreveu como fundamentalismo. Qual é o dado da credulidade ou do fundamentalismo na relação de crença com fé? É que ela não se deixa explicar pelo perspectivismo. Que ela não aceita que os princípios éticos dela são princípios contextuais. Não é preciso perder a fé para admitir que minha crença é uma crença contextualizada. E isso ele acabou de dar exemplo aqui. Entende? Todos nós, eu poderia dizer, porque tem um enorme, a essa altura, não é no sentido de grande, no sentido de denso, não, mas de vida. Um grande percurso analítico, e eu sei exatamente que a gente agora está ouvindo ele falar sobre racismo, sobre a ausência de negro na plateia, sobre defesa de LGBTQIA+, isso é coisa que mudou absolutamente.
mudou e está bebê ainda. Está em via de se construir. Há 30 anos, dizer uma coisa desse tipo aqui poderia soar completamente extravagante. Nossos princípios éticos mudaram. O contexto é outro. Mas a gente permanece com a mesma fé. Fé em quê? Fé no sujeito da psicanálise, que é aquele de admitir que pode trocar de crenças. E qual é esse sujeito? Novamente, eu recorreria ao judaísmo e cristianismo, dessa vez na boca de Paulo. Qual é o sujeito da psicanálise? Então, Paulo dizia, São Paulo, o fundador do cristianismo, não é? Que é do cristianismo porque antes dele não existia. A palavra Christos, bom, Henrique aí me desculpa, invador no seu terreno, é a tradução grega do Messiá, judeu-hebraico, simplesmente, significa. E quando Paulo formulou as primeiras ideias dele a respeito do Jesus, ele convidava todos aqueles que estavam ali, que estavam em redor, que tinham ouvido a palavra falar, que eram os kletos em grego, convocado, e o verbo, né, coletivo para o kletos é eclésia, é igreja. Ele convidava os sujeitos para a vida messiânica, a vida da igreja, e havia um guia, um norte, uma orientação. Um norte e orientação sobre a qual o Henrique falou de maneira muito bela. É que o tempo desse mundo passa. A vida é breve. É o tempo que resta. O sujeito, o kletos, o sujeito da vida messiânica, esse sujeito, então, ele vai ter que viver sabendo da finitude e da espera efetivamente da parúvia ou parousia, do reencontro com Deus, com Jesus ressurreto. Em função dessa pressa, em função dessa finitude, não havia por que ter desespero, não havia por que imaginar que isso, né, faria da gente qualquer coisa que estaria nos colocando como indivíduos na ordem do desespero. Pelo contrário, exigia do sujeito messiânico alguma coisa, e aí eu vou ler literalmente porque eu gostaria que vocês percebessem que essa nossa tradição, talvez não seja à toa, que Freud, evidentemente, tinha um pensamento não só ocidental, mas dividido, né, por o judaísmo dele. Freud era um misto de Atenas com Jerusalém, em alguns momentos era mais Jerusalém e outros menos Atenas. Eu vou chamar agora para o lado dele mais Jerusalém. E quem vai dar testemunho é Paulo, está entendendo? E bom, vou citar uma vez, é Coríntios, isso aqui, capítulo 1. Bom, veja o que ele diz. Eis o que vos digo, irmãos. O tempo contraiu-se, se fez curto. Resta, pois, aqueles que têm esposa, sejam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo, como se de fato não usassem. Pois a figura deste mundo passa. O que quer dizer isso em duas palavras? Propriedade, identidade, era qualquer coisa que não cabia. O cristão era alguém que estava disposto a mudar em função de quê? Não em função de uma lei que estava escrita e dizia que de uma vez por toda eu seria. Isso aí é uma maneira fetichizada de você responder ao desejo do outro. Eu dizer, se eu for by the book, se eu seguir passo a passo, eu tenho garantido o meu lugar. Do lado de cá, o outro aspecto era a lei do amor, a lei promissiva. A lei dizia que eu devo aceitar risco, que eu devo olhar a singularidade. Se é adúltero, eu vou lá e falo. Se é publicano, eu vou lá e falo. Se é coletor de impostos, eu vou lá e falo. Se o burro cair no poço é dia de sábado, eu não podia trabalhar, eu vou lá e tiro. Se bebeu, tem mais, eu dou de comer. Embora seja sábado, eu não devesse trabalhar. Mas justamente
essa abertura para eu ser aquilo que eu não sou ainda, segundo a lei do amor, é isso então que caracteriza o sujeito paulino. É isso que a gente chama. Nós não podemos nos fixar em identidade narcísica. Nós temos que ter abertura para novas identificações, para a acidentalidade da vida, a acidentalidade do desejo, né? A metamorfose do mundo. As crenças vêm depois, e essas crenças elas serão tanto mais apreciadas por nós, quanto mais elas forem capazes de respeitar esses princípios. Essa fundamentação, esse é o sujeito justamente que vai permitir que a confiança permaneça sem que a gente caia efetivamente no engodo de fetichizar, sem que a gente caia no engodo de reificar, sem que a gente seja representante de uma crença fossilizada, que vem como defesa nossa contra a inquietação que deve saber, ou que deve sempre existir, que é aquela de eu saber que eu jamais vou ter a resposta definitiva. E que minha resposta definitiva para o que o outro quer de mim é eu seguir a lei da caritas, como ele diz, a lei do amor, que a gente pode traduzir em termos leigos, de respeito, de saber da minha limitação, de saber da minha contextualização, de saber da minha inelutável participação histórica no meu tempo. Isso faz com que ele possa dizer, e a gente também veja como uma coisa absolutamente aceitável, que se puder haver expressão religiosa no Brasil, e ele, como eu acredito, dada a particularidade de nossa cultura, tem que integrar isso no campo político, ainda ver como, não mais para que seja alguém, ou venha voltar aquela velha associação do trono e do altar, e agora que seria da caserna, se você quiser, e do trono. Não para isso, mas justamente para que a gente possa encontrar uma forma de que pleitos dessa ordem, eles possam, permeando a cultura, ver o que é que nós somos capazes de fazer, né? Eu acho que quando o sujeito abre mão disso e começa a reificar o outro, dizer o que já sabe, ele comete, segundo São Paulo, idolatria. Imaginar que é um mestre, que é um guia, que é um chefe, que encarna a sabedoria, isso para ele era o exemplo contrário da fé. Isso é credulidade, isso é crença engessada, isso é crença vinda, se você quiser, da maior desespero, que é o desespero em não confiar. Isso está na beira da falta de ter fé. Quanto menos fé, mais credulidade. Quanto mais credulidade, mais eu vou ter o quê? Eu vou ter facilidade para encontrar narcisos iguais a mim. Eu vou me unir em bandos, eu vou participar da massa. E quem estiver do lado de fora passa a ser meu inimigo. De início, rejeição, blindagem, depois eu vou até querer o extermínio. Foi o que a gente viu, sempre viu, em movimentos de massa como esse, onde cada um perde a identidade porque não quer mais duvidar, prestem bem atenção, de alguma coisa que o Terry Eagleton diz que é uma preciosidade. Todo esse movimento de credulidade fundamentalista é porque as pessoas, nós, narcisicamente, somos todos capazes de matar para continuar a acreditar que somos aquilo que imaginamos ser. Eu me coloco num patamar de ego ideal e eu não quero em absoluto abrir mão. Então, se o outro vem e nega que eu sou aquilo que eu imagino ser, que eu sou um ser de amor, de cooperação, que eu quero bem, para não, efetivamente, ter que ver minha falta de saber que eu não sou aquilo que eu tenho que chegar, eu sou capaz de exterminar o outro. Por outro lado, eu me coloco nessa situação de credulidade diante do outro, numa posição inviável. Ele, pelo fato do ser ontológico do sujeito, eu saber que é o mesmo, ele tem corpo, ele tem fala, ele é ser de linguagem, ele é como eu sou. Mas ele não pode ser como eu sou. Para que ele não venha a ser como eu sou, que eu sou aquele que imagino ser, eu vou criando sucessivamente mentiras, infâmias, maneira de rebaixar, de degradar o outro, de forma que ele jamais possa se aproximar de mim e me contagiar com a imperfeição dele,
já que eu estou perfeito. Isso, acredito eu, não é o cúmulo da reificação. É a troca de crença para uma crença desumana. Então, eu pararia aqui dizendo que a fé é perfeitamente compatível com a nossa concepção do sujeito, e espero que agora a gente possa um pouco discutir e aproveitar mais a presença do Henrique junto da gente. É isso que eu queria falar.